Shalom. Sou o Rabino Eliyahu Ben Shlomo e estou prestes a revelar o decreto espiritual que rompe definitivamente com a pobreza em sua linhagem familiar. O mesmo princípio que transformou escravos em prósperos e que pode selar sua vida numa frequência permanente de abundância. Você sabia que existe uma diferença energética entre pensar, espero não ser pobre, e declarar, eu nunca mais serei pobre? Que existe um momento específico na vida de uma pessoa onde ela pode fechar para sempre as portas da escassez e abrir apenas os canais da prosperidade. Hoje eu vou te ensinar como ativar esse momento em sua vida e como selá-lo espiritualmente para que a pobreza nunca mais tenha autorização divina para se manifestar em sua existência. Se você tem lutado contra dificuldades financeiras por anos, se sente que nasceu numa família amaldiçoada para a pobreza, se já tentou de tudo, mas a escassez sempre retorna, este é o dia em que sua linhagem de pobreza será quebrada definitivamente. Durante décadas eu observei pessoas orando, trabalhando, se esforçando, mas sempre retornando ao mesmo padrão de dificuldade financeira. Era como se existisse uma força invisível que as puxava de volta para a pobreza, toda vez que elas tentavam prosperar. Até que numa noite de oração profunda, um anjo me revelou que a pobreza não é apenas falta de dinheiro, é uma identidade espiritual que precisa ser quebrada e substituída por uma nova identidade de prosperidade permanente. Se este tema falou com você, se inscreva agora para caminhar comigo diariamente. Aqui eu ensino a transformar fé em hábitos que multiplicam resultados. O primeiro princípio para nunca mais ser pobre começa com o entendimento de que a pobreza é uma maldição geracional que pode ser quebrada numa única geração através de um decreto espiritual consciente. Na tradição judaica, aprendemos que certas condições se perpetuam de família em família, não por genética, mas por padrões espirituais que são transmitidos inconscientemente. Quando seus pais falavam sobre dinheiro com medo, escassez e limitação, eles estavam programando sua mente para repetir os mesmos padrões. Mas existe uma chave espiritual que pode quebrar essa programação e instalar uma nova identidade próspera que será transmitida para seus filhos e netos. Deixe-me contar como descobri isso na prática. Há alguns anos, atendi uma família onde 3 gerações viviam na pobreza. O avô era pobre, o pai era pobre, e o filho estava repetindo exatamente o mesmo padrão de escassez. Quando conversei com o jovem, percebi que ele falava sobre dinheiro com as mesmas palavras que o pai e o avô usavam. Era como se existisse um script mental que passava de geração em geração. Ensinei a ele o decreto que vou compartilhar com você hoje, e em 6 meses ele havia rompido o ciclo. Hoje, 5 anos depois, ele é próspero, e está ensinando os próprios filhos a pensarem como pessoas ricas. Não foi sorte, foi quebra de maldição geracional, através de princípios espirituais específicos. O segundo princípio é compreender que para nunca mais ser pobre, você precisa morrer espiritualmente para sua identidade de pessoa pobre e nascer novamente como pessoa próspera. Na Cabala, aprendemos que todo ser humano pode passar por uma transformação de identidade tão profunda que é como se a pessoa anterior tivesse morrido e uma nova pessoa tivesse nascido. Isso não é metáfora, é uma tecnologia espiritual real que permite você se desvincular completamente de padrões antigos e se conectar com uma nova frequência de abundância. O processo envolve 3 etapas: renúncia consciente à identidade de pobreza, período de transição espiritual e ativação da nova identidade próspera. O terceiro princípio revela que existe um momento específico, uma janela de tempo sagrada, onde você pode fazer um decreto que sela sua prosperidade permanentemente. Nossos antepassados descobriram que certas declarações feitas em momentos de alta conexão espiritual criam realidades permanentes que não podem ser desfeitas por circunstâncias temporárias. É como assinar um contrato cósmico onde você renuncia para sempre ao direito de ser pobre e assume para sempre o direito de ser próspero. Este momento não acontece por acaso. Ele precisa ser criado conscientemente através de preparação espiritual específica. O quarto princípio ensina sobre o poder do testemunho espiritual. Quando você declara na presença de outras pessoas, eu nunca mais serei pobre, você está criando testemunhas no plano espiritual que vão cobrar de você o cumprimento dessa declaração. Por isso é fundamental que você escolha o momento e as pessoas certas para fazer esse decreto. Precisa ser feito com absoluta convicção
em estado de fé elevada, na presença de pessoas que apoiam sua prosperidade. Uma vez feito corretamente, esse decreto cria uma pressão cósmica que empurra sua vida na direção da abundância permanente. Me conta nos comentários se você está pronto para fazer esse decreto agora. Copie e cole. Eu declaro que nunca mais serei pobre e aceito minha prosperidade permanente. O quinto princípio revela o segredo judaico mais poderoso para a prosperidade permanente: a substituição da identidade de vítima pela identidade de co-criador com Deus. Enquanto você se vê como vítima das circunstâncias, está dando poder para forças externas controlarem sua vida financeira. Mas quando você assume sua identidade como co-criador com o Criador, você entende que tem poder para modificar sua realidade material através de decisões espirituais conscientes. Esta mudança de perspectiva não é apenas psicológica, é uma mudança real de posicionamento no plano espiritual que dá acesso a recursos e oportunidades que não estavam disponíveis antes. O sexto princípio ensina sobre a importância de queimar as pontes com a pobreza. Isso significa que você precisa tomar atitudes práticas que tornem impossível retornar aos padrões antigos de escassez. Pode ser desfazer-se de roupas que representam sua identidade pobre, mudar completamente seu círculo social se ele reforça a mentalidade de escassez, ou fazer investimentos que forcem você a prosperar para honrar compromissos assumidos. A ideia é criar uma situação onde você não tem escolha a não ser prosperar, eliminando todas as rotas de fuga para a pobreza. O sétimo e último princípio é o mais profundo: estabelecer um pacto de prosperidade com Deus. Este não é um simples pedido ou oração, é um compromisso bilateral, onde você se compromete a usar sua prosperidade para propósitos elevados, e Deus se compromete a manter os canais de abundância sempre abertos em sua vida. Este pacto precisa ser feito em estado de pureza espiritual, com total sinceridade de intenções, e precisa incluir o compromisso específico de como você vai usar sua prosperidade para abençoar outras pessoas e avançar propósitos divinos no mundo. Uma vez estabelecido esse pacto e honrado suas cláusulas, você nunca mais experimentará pobreza real porque estará protegido por um acordo espiritual que transcende circunstâncias materiais temporárias. Agora deixe-me explicar como implementar esses 7 princípios começando hoje mesmo. Primeiro, você precisa identificar e renunciar consciente a todos os padrões familiares de pobreza. Isso significa reconhecer que frases como "dinheiro não dá em árvore", "rico só sendo desonesto", "pobre mas honesto", são programações que mantêm você conectado à linhagem de pobreza da sua família. Segundo, você precisa escolher um dia específico para morrer para sua identidade de pessoa pobre. Pode ser hoje mesmo, mas precisa ser um dia que você marca como o fim definitivo da sua vida como pessoa que aceita ser pobre. Terceiro, você precisa preparar o momento sagrado onde vai fazer o decreto de prosperidade permanente através de jejum, oração e purificação espiritual. Quarto, você escolhe as pessoas certas para testemunharem seu decreto, preferencialmente pessoas prósperas que vão apoiar sua transformação. Quinto, você faz mudanças práticas em sua vida que reflitam sua nova identidade próspera, desde como se veste até como organiza sua casa. Sexto, você elimina conscientemente todas as rotas de retorno à pobreza, queimando as pontes com padrões antigos. E sétimo, você estabelece seu pacto de prosperidade com Deus, definindo claramente como vai usar sua abundância para propósitos maiores. Deixe-me compartilhar um exemplo poderoso de como esse processo funciona na vida real. Conheci Marcos, um homem de 40 anos que havia herdado a pobreza do pai e do avô. Ele trabalhava muito, mas nunca conseguia prosperar. Sempre alguma emergência ou imprevisto consumia qualquer dinheiro extra que conseguia. Quando me procurou, estava desesperado, achando que havia nascido amaldiçoado para ser pobre. Ensinei os 7 princípios e o desafiei a implementá-los em 30 dias. No primeiro dia, ele escreveu uma carta renunciando à identidade de pobreza que havia herdado da família. No 7º dia, passou 24 horas em jejum e oração, preparando-se para o decreto. No 14º dia, reuniu a esposa e 2 amigos prósperos como testemunhas e declarou solenemente: "Eu, Marcos, nunca mais serei pobre. Renuncio a toda a herança de escassez da minha linhagem e aceito minha identidade como homem próspero abençoado por Deus." No 21º dia, mudou completamente seu guarda-roupa,
comprando roupas que refletiam sua nova identidade próspera. No 30º dia, estabeleceu seu pacto com Deus, comprometendo-se a usar 10% de toda a prosperidade para ajudar famílias carentes. O resultado? Em 3 meses, ele recebeu uma proposta de emprego que triplicou sua renda. Em 6 meses, começou um negócio paralelo que se tornou mais lucrativo que o emprego. Em 1 ano, havia comprado a casa própria. Em 2 anos, estava empregando outras pessoas. Hoje, 5 anos depois, ele é um empresário próspero que ajuda dezenas de famílias carentes e nunca mais experimentou pobreza real. Mais importante, seus filhos estão crescendo numa mentalidade de abundância e nunca conhecerão a programação de pobreza que ele herdou. Agora quero ensinar sobre o poder do decreto de prosperidade permanente. Existe uma diferença fundamental entre pedir para prosperar e decretar que nunca mais será pobre. Quando você pede, está em posição de necessitado, esperando que algo externo resolva sua situação. Quando você decreta, está em posição de autoridade espiritual, estabelecendo uma nova realidade. O decreto correto deve ser feito em primeira pessoa, no presente, com absoluta convicção. Deve soar assim: eu declaro diante de Deus e destas testemunhas que nunca mais serei pobre. Renuncio a toda herança de escassez e aceito minha prosperidade como direito divino. A partir deste momento, eu sou uma pessoa próspera e próspera permanecerei para sempre. Este decreto, feito nas condições certas, cria uma realidade espiritual que força o mundo material a se ajustar. Também é fundamental entender que depois de fazer esse decreto, você será testado. O universo vai criar situações para verificar se você realmente renunciou à identidade de pobreza ou se ainda está apegado aos padrões antigos. Esses testes podem vir na forma de oportunidades que exigem investimento de fé, mudanças que forçam você a sair da zona de conforto, ou mesmo crises temporárias que testam sua convicção sobre sua nova identidade. A chave é passar por esses testes, mantendo-se firme em sua declaração de prosperidade permanente, nunca voltando atrás no decreto feito. Existe também um aspecto muito importante sobre timing. O momento ideal para fazer esse decreto é durante períodos de lua nova, especificamente na primeira sexta-feira após a lua nova. Na tradição cabalística, a lua nova representa novos começos, e a sexta-feira representa a conclusão e manifestação material. A combinação dessas energias cria uma janela temporal perfeita para decretos de transformação permanente. Se possível, faça o decreto ao nascer do sol, quando a energia de criação está mais ativa. A preparação para esse momento deve incluir 3 dias de jejum parcial, oração diária pedindo purificação de padrões antigos e leitura de textos sagrados sobre prosperidade. Quero compartilhar também sobre a importância de criar marcos físicos que selam sua transformação. Depois de fazer o decreto de prosperidade permanente, você deve criar um objeto físico que represente essa nova realidade. Pode ser um anel especial que você passa a usar sempre, uma pedra que carrega no bolso, ou mesmo uma tatuagem discreta que simbolize sua nova identidade. Este objeto serve como âncora material para sua transformação espiritual e lembra constantemente do compromisso assumido. Muitos dos meus alunos relatam que simplesmente tocar esse objeto em momentos de dúvida reativa imediatamente sua convicção sobre a prosperidade permanente. Outro segredo poderoso é sobre a linguagem que você usa após fazer o decreto. Nunca mais você pode falar sobre si mesmo usando linguagem de pobreza. Frases como "não posso pagar", "está caro demais", "não tenho dinheiro", precisam ser completamente eliminadas do seu vocabulário. Em vez disso, use sempre linguagem que reflete sua nova identidade. Vou organizar os recursos. Vou encontrar uma forma. Vou priorizar esse investimento. Esta mudança de linguagem não é cosmética. É fundamental para manter ativa a realidade espiritual criada pelo seu decreto. Cada palavra que você fala reforça ou enfraquece a nova identidade próspera. Por isso, a disciplina linguística é essencial para garantir que você nunca mais seja pobre. Deixe-me contar sobre Ana, uma mãe solteira que criava 3 filhos sozinha e vivia na pobreza há mais de 10 anos. Quando me procurou, estava desesperada, sem conseguir pagar nem o aluguel. Ela havia crescido numa família muito pobre e acreditava que essa era sua sina na vida. Ensinei os princípios e ela decidiu implementá-los mesmo achando impossível que funcionasse em sua situação.
No dia escolhido para o decreto, ela reuniu a mãe e 2 amigas como testemunhas. Com lágrimas nos olhos, mas voz firme, declarou: Eu nunca mais serei pobre. Meus filhos nunca mais conhecerão pobreza. A partir de hoje, somos uma família próspera abençoada por Deus. 15 dias após o decreto, ela recebeu uma ligação oferecendo um emprego melhor. Um mês depois, ganhou numa rifa um valor que pagou todas as dívidas atrasadas. 3 meses depois, começou a vender doces em casa e descobriu que tinha talento para empreender. 6 meses depois, abriu uma confeitaria pequena. 1 ano depois, a confeitaria estava tão bem que ela contratou 2 funcionárias. 2 anos depois, abriu a segunda loja. Hoje, 5 anos após o decreto, ela tem uma rede de confeitarias próspera, comprou casa própria, colocou os 3 filhos em escola particular e nunca mais experimentou pobreza real. Mais importante, ela quebrou o ciclo de pobreza da família e seus filhos estão crescendo com mentalidade de prosperidade. Também quero ensinar sobre o poder de criar um conselho pessoal de prosperidade. Após fazer o decreto de prosperidade permanente, você deve formar um grupo de 3 a 5 pessoas prósperas que vão acompanhar sua jornada e cobrar o cumprimento do decreto feito. Essas pessoas funcionam como guardiões espirituais da sua nova identidade, ajudando você a manter o foco durante os períodos de teste e oferecendo orientação prática para decisões importantes. É fundamental que essas pessoas sejam realmente prósperas, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, e que acreditem genuinamente na sua capacidade de transformação. Reuniões mensais com esse conselho fortalecem enormemente sua nova identidade e aceleram o processo de materialização da prosperidade permanente. Existe ainda uma prática poderosa chamada Ritual da Abundância Perpétua. Todo mês, na mesma data em que você fez o decreto original, você deve repetir uma versão resumida da declaração para renovar e fortalecer a realidade espiritual criada. Este ritual mensal funciona como manutenção espiritual da sua nova identidade, garantindo que ela permaneça ativa e forte mesmo diante de desafios temporários. Durante esse ritual, você deve agradecer pelas manifestações de prosperidade que aconteceram no mês anterior, reconhecer os testes que enfrentou e como os superou mantendo sua nova identidade, e renovar seus compromissos específicos sobre como usar sua prosperidade para propósitos elevados. Quero também revelar um segredo sobre resistência familiar. É comum que familiares próximos tentem sabotar sua transformação de identidade, especialmente se eles mesmos vivem em padrões de pobreza. Isso acontece porque sua prosperidade espelha as limitações deles e os força a confrontar suas próprias crenças limitantes. Quando isso acontecer, mantenha-se firme em sua nova identidade sem tentar convencer ninguém. Deixe seus resultados falarem por você. Com o tempo, quando virem sua vida realmente transformada, alguns vão querer aprender o que você fez, enquanto outros vão se afastar. Ambas as reações são normais e necessárias para consolidar sua nova realidade de prosperidade permanente. A chave é nunca voltar atrás no decreto feito por causa de pressão social ou familiar. Uma técnica avançada que ensino apenas para alunos mais comprometidos é o jejum da pobreza. Durante 40 dias após fazer o decreto, você se abstém completamente de qualquer pensamento, palavra ou ação que reflita a mentalidade de pobreza. Isso inclui não reclamar de preços, não falar sobre dificuldades financeiras, não assistir notícias sobre crise econômica e não se associar com pessoas que constantemente falam sobre escassez. Este jejum espiritual purifica completamente sua mente de resíduos da identidade antiga e acelera a consolidação da nova identidade próspera. Muitos relatam que, após completar esse jejum, nunca mais conseguem pensar como pessoa pobre, mesmo que enfrentem desafios temporários. Finalmente, quero que você entenda que decretar "nunca mais serei pobre" não é arrogância, é alinhamento com seu propósito divino. Deus não criou você para viver em escassez, mas para ser próspero e usar essa prosperidade para avançar seus propósitos na terra. Quando você aceita sua identidade próspera, está na verdade sendo obediente ao plano original do Criador para sua vida. E quando você se compromete a usar sua prosperidade para abençoar outros, está garantindo que os canais de abundância permaneçam sempre abertos porque você se tornou um canal, não um reservatório.
Quero revelar agora o último segredo, o mais poderoso de todos. O código da prosperidade hereditária. Quando você quebra a maldição de pobreza em sua linhagem através do decreto correto, você não está apenas transformando sua própria vida, está criando uma herança espiritual de prosperidade que será transmitida automaticamente para seus filhos, netos e todas as gerações futuras da sua família. Este é o presente mais valioso que você pode deixar. Garantir que nenhum descendente seu jamais experimente a pobreza que talvez você tenha conhecido. Para ativar esse código, você precisa incluir no seu decreto não apenas sua própria prosperidade, mas a prosperidade de toda a sua linhagem. A declaração completa deve soar assim: eu declaro diante de Deus que eu nunca mais serei pobre, meus filhos nunca serão pobres, meus netos nunca serão pobres, e nenhum descendente da minha linhagem jamais conhecerá a pobreza. Quebro definitivamente toda a maldição de escassez na minha família e estabeleço uma herança perpétua de abundância e prosperidade. Quando essa declaração é feita com fé absoluta e selada através de ações concretas de prosperidade, ela cria uma proteção espiritual sobre toda a linhagem familiar que transcende gerações. Deixe-me compartilhar a história mais impressionante que já testemunhei sobre esse princípio. Roberto era um homem de 50 anos que havia crescido numa família extremamente pobre. Seu bisavô, avô, pai e ele mesmo sempre viveram na pobreza mais absoluta. Quando me procurou, estava prestes a perder a casa e via o próprio filho de 20 anos repetindo exatamente os mesmos padrões de escassez. Estava desesperado não apenas por sua situação, mas porque percebia que estava passando a mesma maldição para a próxima geração. Ensinei a ele o código da prosperidade hereditária e o desafiei a quebrar definitivamente o ciclo. Roberto levou essa responsabilidade muito a sério. Passou 30 dias se preparando através de jejum, oração e estudo dos princípios. No dia escolhido, reuniu a esposa, o filho, 2 irmãos e 3 amigos como testemunhas. Com lágrimas correndo pelo rosto, fez a declaração completa incluindo toda a linhagem familiar. O efeito foi imediato e impressionante. Na primeira semana após o decreto, Roberto recebeu uma proposta de trabalho que havia buscado por 2 anos. No primeiro mês, o filho conseguiu uma bolsa de estudos integral para a universidade. No terceiro mês, eles conseguiram renegociar todas as dívidas e salvar a casa. No 6º mês, Roberto abriu um pequeno negócio que prosperou rapidamente. No primeiro ano, a família havia saído completamente da pobreza. Mas o mais impressionante veio depois. Hoje, 8 anos após o decreto, Roberto é um empresário próspero que emprega mais de 50 pessoas. O filho se formou engenheiro, tem um excelente emprego e já começou a construir seu próprio patrimônio. A família comprou casa própria, carros e nunca mais experimentou escassez real. Mais impressionante ainda, Roberto agora ensina outros pais a quebrarem a maldição de pobreza em suas famílias e já ajudou mais de 200 famílias a se libertarem de padrões hereditários de escassez. Quero também ensinar sobre a importância de criar marcos de prosperidade permanente. Após fazer o decreto, você deve estabelecer marcos específicos que provam para você mesmo que nunca mais será pobre. Pode ser abrir uma conta poupança e nunca deixá-la chegar a zero, comprar uma joia que simbolize sua nova identidade próspera, ou fazer um investimento que gere renda passiva para o resto da vida. Esses marcos funcionam como evidências materiais da realidade espiritual criada pelo seu decreto. Cada vez que você vê ou toca esses marcos, sua fé na prosperidade permanente é fortalecida e sua nova identidade é reafirmada. Muitos dos meus alunos criaram verdadeiros altares de prosperidade em suas casas, com objetos que representam seu decreto e suas conquistas subsequentes. Existe também uma oração específica que deve ser feita diariamente após o decreto de prosperidade permanente. Esta oração serve para manter ativa a realidade espiritual criada e para agradecer pelas manifestações que vão aparecendo. A oração é: Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por quebrar a maldição de pobreza na minha vida e na minha linhagem. Eu te agradeço por minha identidade permanente como pessoa próspera. Mantenha-me sempre conectado aos seus canais de abundância e usa minha prosperidade para teus propósitos elevados. Que assim seja para sempre. Amém. Esta oração, feita com sinceridade todas as manhãs, mantém você alinhado espiritualmente com sua nova realidade
e atrai constantemente novas oportunidades de prosperidade. Outro aspecto fundamental é sobre como lidar com a mentalidade de escassez de outras pessoas após sua transformação. É comum que pessoas próximas tentem convencer você de que não se pode contar com a sorte para sempre, ou que todo mundo passa por dificuldades financeiras. Essas palavras carregam poder espiritual negativo e podem enfraquecer sua nova identidade se você não estiver preparado. A resposta correta é sempre reafirmar seu decreto. Eu entendo sua preocupação, mas eu nunca mais serei pobre. Essa é uma realidade estabelecida em minha vida. Não tente convencer ou explicar. Simplesmente reafirme sua verdade com convicção. Com o tempo, quando virem seus resultados consistentes, essas pessoas vão parar de questionar sua nova realidade. Quero revelar também sobre o poder do círculo de prosperidade permanente. Após fazer seu decreto, você deve formar um círculo com outras pessoas que fizeram o mesmo compromisso de nunca mais serem pobres. Este círculo se reúne mensalmente para compartilhar vitórias, desafios e estratégias de manutenção da prosperidade. A energia coletiva de pessoas que tomaram a mesma decisão espiritual amplifica enormemente o poder individual de cada membro. Muitos dos meus alunos relatam que participar desses círculos acelera dramaticamente suas manifestações de prosperidade, porque estão constantemente cercados por pessoas que vibram na mesma frequência de abundância permanente. Existe ainda uma técnica avançada chamada ancoragem de prosperidade. Consiste em escolher um local específico em sua casa onde você sempre fará suas declarações de prosperidade e orações de abundância. Este local deve ser organizado de forma a refletir sua nova identidade próspera, com objetos bonitos, plantas, cristais ou qualquer coisa que simbolize abundância para você. A energia desse espaço se torna cada vez mais poderosa com o uso, e muitos relatam que apenas entrar nesse local já ativa automaticamente pensamentos e sentimentos de prosperidade. É como criar um portal doméstico para a frequência de abundância que você pode acessar sempre que precisar fortalecer sua nova identidade. Também é crucial entender o conceito de prosperidade defensiva. Depois de decretar que nunca mais será pobre, você precisa desenvolver estratégias específicas para proteger essa realidade contra ataques espirituais ou energéticos. Isso inclui aprender a identificar pessoas, lugares ou situações que drenam sua energia de prosperidade e saber como se proteger delas. Por exemplo, conversas excessivamente focadas em problemas econômicos, notícias constantemente negativas sobre crises ou pessoas que sempre reclamam da vida podem enfraquecer sua frequência próspera se você não estiver protegido. A proteção vem através de práticas diárias de fortalecimento espiritual e de disciplina para não se deixar contaminar por energias de escassez. Deixe-me contar sobre Carla, uma professora aposentada que vivia com uma pensão muito pequena e estava sempre preocupada com dinheiro. Aos 65 anos, ela acreditava que era tarde demais para mudar sua situação financeira. Quando conheceu os princípios, inicialmente resistiu, achando que eram apenas para pessoas mais jovens. Mas a situação estava tão difícil que decidiu tentar. No dia do decreto, ela disse: "Mesmo aos 65 anos eu declaro que nunca mais serei pobre. Meus anos restantes serão de abundância e prosperidade." 3 meses depois, descobriu que tinha direito a uma aposentadoria complementar que havia esquecido de solicitar. 6 meses depois, começou a dar aulas particulares e descobriu que tinha muito mais energia e entusiasmo do que imaginava. 1 ano depois, estava ganhando mais do que quando trabalhava formalmente. 2 anos depois, havia aberto uma pequena escola de reforço escolar que prosperou rapidamente. Hoje, aos 70 anos, ela é uma empresária próspera que emprega várias pessoas e nunca mais se preocupou com dinheiro. Sua história prova que nunca é tarde demais para quebrar a maldição de pobreza e estabelecer prosperidade permanente. Para finalizar, quero que você entenda que o decreto "nunca mais serei pobre" não é apenas sobre dinheiro, é sobre dignidade, propósito e alinhamento com seu destino divino. Quando você se liberta da preocupação constante com escassez, sua mente fica livre para focar em coisas maiores, como servir melhor ao mundo, como desenvolver seus talentos, como contribuir para a felicidade de outras pessoas. A prosperidade permanente não é um fim em si mesma, é a base que permite você viver plenamente o propósito para o qual foi criado.
Por isso esse decreto é tão poderoso. Ele não apenas muda sua situação financeira, ele liberta sua alma para expressar sua verdadeira grandeza no mundo. Se este conteúdo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa quebrar o ciclo de pobreza na família. Faça o decreto com fé e disciplina. Mantenha-se firme durante os testes e prepare-se para testemunhar a transformação mais profunda da sua vida. E lembre-se, você foi criado para prosperar. E a partir do momento que assume essa verdade com total convicção, a pobreza nunca mais terá autoridade em sua vida. Que assim seja e que assim aconteça. Shalom e prosperidade eterna para você e toda a sua descendência. Que as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó repousem sobre sua vida e que a abundância flua como rios eternos através de suas mãos. Que você seja canal de prosperidade para todos ao seu redor e que sua linhagem jamais conhecerá escassez novamente. Amém e amém. Mazel Tov pela sua nova vida próspera que começa agora. Que cada dia seja uma confirmação do seu decreto de prosperidade permanente e que cada desafio seja uma oportunidade para fortalecer ainda mais sua fé na abundância divina. Que Deus abençoe ricamente todos os seus caminhos e que você seja uma inspiração para muitas famílias que também desejam quebrar os ciclos de pobreza. A partir de hoje, você é oficialmente uma pessoa que nunca mais será pobre. Celebre essa vitória.